Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas. Eu trago para você lições de livros, dicas de desenvolvimento pessoal e profissional. Tema do nosso Piscinecast de hoje, 10 livros para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Este é um Piscinecast que acontece em todos os anos, segundo ano que nós estamos fazendo, e eu acredito que esse vai ser uma tradição aqui do Piscinecast, onde eu trago 10 livros para você ler ao longo do ano. São 10 sugestões. Essas 10 sugestões são baseadas em Piscinecast. Então, às vezes você fala, pô, será que esse livro é bom? Você pode conferir no Piscinecast. Você vê que duplamente eu já aproveito para dar uma olhada nos melhores episódios do Piscinecast e já recomendo os livros para você. Beleza? 10 livros por quê? Porque são 12 meses, então eu dou uns 2 meses aí pra quem não tem hábito de leitura. Pra quem tem hábito de leitura, talvez leia isso aqui numa tacada só. Mas pra quem não tem, você pode deixar como uma meta desse ano. Pô, vou ler 10 livros. Ah, vou ler esses 10 livros aqui que o professor Piscine indicou. Ou vou incluir mais 2, vou ler um livro por mês. Então já tem uma lista aqui pra você. Beleza? Vou discutir rapidamente sobre cada livro, lembrando que todos os links dos livros do Piscinecast está aqui embaixo para quem está vendo isso no YouTube, ou para quem está acompanhando vai ter a lista lá dos livros, você pode procurar depois o episódio. E já lembrando, já clique em gostei se você está no YouTube, compartilha, se inscreve no canal. Você que acompanha no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, já assina para receber toda semana o Piscinecast e depois já compartilha, já manda nos grupos, porque isso ajuda bastante, ok? Aí lembrando, Apple Podcasts e Spotify, vai lá depois e dá 5 estrelas, é rapidinho, tá? Inclusive se você já tá aí com o aplicativo na mão, já tá usando, já vai ali rapidinho, já dá suas 5 estrelas que ajuda bastante, seja no Apple Podcast ou no Spotify, tá? Eu agradeço bastante quem faz isso e obrigado a todos que têm acompanhado o Piscinecast. Vamos lá? São muitos livros para a gente discutir, para eu falar um pouquinho de cada um. E o primeiro livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É importante eu já deixar esse livro aqui nessa lista. Estamos fazendo série desse livro, eu estou detalhando todos os capítulos dele. Eu acho que, assim, dos livros de desenvolvimento pessoal, que pode ser caracterizado até como autoajuda, ele é o que melhor envelheceu. Assim, os fundamentos. Não é um livro que você pega, mesmo para quem é um leitor de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, já lê bastante. Porque assim, determinados livros de autoajuda, quando você lê, se você lê um, você lê todos. Eles não mudam muito. Então assim, os conceitos são meio batidos, as coisas são meio comuns. Ainda mais hoje em dia, que tem muitos vídeos de desenvolvimento pessoal que eles pegam dos livros, só que não citam fonte, eles pegam dos livros. Então aí você acaba lendo muita coisa repetitiva. Já Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu acredito que é um livro mais aprofundado. Ele envelheceu bem no sentido de que você pode ler em qualquer época, ele ainda vai ser um livro atual. Porque como diz o Stephen Covey no livro, ele é baseado em fundamentos. Fundamentos que são imutáveis, né? Mais uma vez, se você não está acompanhando a série, só para lembrar, o Stephen Covey, ele faz parte de uma religião cristã, Mormon, então assim, está muito ligado à religião, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Outro autor que também tinha essa pegada de se basear em fundamentos, como dizia ele, era o Jim Rohn também, né? Inclusive tem que trazer coisas do Jim Rohn. Até fiz uma série de livros do Jim Rohn, tem que trazer mais aqui pro nosso Piscinecast. Vale a pena também. É um desses precursores, né, do desenvolvimento pessoal norte-americano, que é tudo importado de lá, né? Principalmente essa cultura do autoajuda, que os caras desenvolveram bastante por lá, mas vale a pena. Então, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele vai trabalhar em quase todas as áreas da sua vida. E sabe o que eu gosto nele, e eu acho que ele é um livro que ainda vale a pena? Na versão física, tá? Principalmente na versão física. Porque o meu é na versão física, mas é porque não é... Eu comprei porque na época não tinha Kindle. Mas eu acho que se eu tivesse comprado no Kindle, inclusive eu quero até comprar ele no meu Kindle para um acesso mais fácil. Ele é um manual, então você sempre volta para ver alguma coisa. Tem muita tabela, muita coisa que você precisa ficar consultando. Ele é um livro para você ficar sempre consultando como um manual de vida. Entendeu? Você volta nele, dá uma olhadinha, lê novamente, vale muito a pena.
por conta dos exercícios e para você trabalhar novamente pontos que às vezes você esquece na sua rotina. O foco dele é realmente eficácia. O que é eficácia? E aqui é importante deixar claro esse termo. Eficácia é você obter resultado com o mínimo esforço possível, né? Mas não o mínimo esforço possível no sentido de ser preguiçoso, é ser produtivo. Por isso que ele fala altamente eficaz. É aquilo que a pessoa que executa as ações corretas, sem desperdiçar energia, sem desperdiçar o foco e obtém o resultado. Entendeu? E obtém o resultado. E ele vai diante, ele vai trabalhando em cima disso. E o livro, ele vai trabalhar com fundamentos filosóficos, psicológicos, né? E determinando ali o seu caminho para a sua execução. Vale a pena também acompanhar a nossa série com os meus comentários, né? Só porque, lógico, vou indicar aqui o Psinecast, mas não só por causa disso. É porque assim, mesmo que você queira ler esse livro, você vai ter uma visão diferente, porque quem acompanha o Psinecast já sabe, eu não fico fazendo resumo de livro, então eu fico comentando coisas em cima de cada capítulo, e aí talvez ajude você até a raciocinar e pensar melhor cada parte desse livro. Então vale muito a pena, tá? Você ler Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Inclusive eu até recomendo que o pessoal faça o quê? A leitura junto com o Psinecast. Então você lê um capítulo, ou escuta o Psinecast, ou lê o capítulo, escuta o Psinecast, para você trabalhar na sua mente aí e pensando bastante a respeito disso e ir formulando a sua estratégia. Porque a ideia dele é que no final você determine ali os seus passos para a ação. Ele é um livro que vai indicar para você ação prática. Entrar em ação, não ficar acumulando conhecimento teórico. É bem denso em algumas partes, e uma coisa que eu sempre falei durante a série de livros, mas vale a pena frisar aqui, é que o Stephen Covey não passa a mão na cabeça. Ele é um cara que vai... ele determina a sua metodologia, ela é uma metodologia pesada e densa, e que exige muito esforço. Também é isso que eu acho que vale a pena esse livro, sabe? É porque ele não é um cara que vai, como muitos livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, que procura o caminho mais simples e fácil para o leitor, porque acaba sendo uma mistura de marketing com livro, os atuais. Ele não, ele tem uma metodologia que, olha, é isso aqui, você tem que se esforçar, você tem que fazer sua parte, tem que seguir esses passos para que você tenha um resultado. E é uma leitura constante, né? Constante reflexão. Tanto que eu peguei o livro agora para fazer a série. Nós estamos já caminhando aí quase no final da série do livro. Inclusive para iniciar outra esse ano. Eu tô tendo várias ideias novas que eu não tive na época. Assim, várias ideias novas que eu não tive na época. Então, vale a pena a leitura. O primeiro livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023... Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Começamos a série dele no Psinecast 78. Vocês que estão me ouvindo aí falam, professor, qual que é? Psinecast 78. Procura depois para você escutar. Segundo livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. O Poder do Agora. Isso não estava na minha lista de 2022. Esse tem que estar aqui. Inclusive, eu até preciso fazer futuramente uma lista de livros fundamentais, né, do desenvolvimento pessoal, assim. O livro, quem sou eu, né? Que pretensão a minha definir os livros fundamentais. Mas assim, O Poder do Agora, ele é um livro que complementa os 7 hábitos. Entendeu? Assim, no sentido de você tem que ler os dois e tem que sempre consultar os dois. Porque também O Poder do Agora é muito prático. A escrita que o autor Eckhart Tolle ele propõe é uma escrita que você, como leitor, você vai aprendendo e você vai sanando as suas dúvidas, porque o método dele é por pergunta e resposta. Então, assim, todas as dúvidas que vão surgindo a respeito desse poder do agora, de viver no presente, de viver no agora, elas vão sendo respondidas. Ele é um livro para ajudar você a focar no presente. É um livro fundamental para a época que nós vivemos. Um livro fundamental para a época que nós vivemos, uma época de muita ansiedade, de muito estresse, uma época onde as pessoas não têm mais foco nas coisas,
né? Muitos de vocês, e aqui eu não estou condenando, muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão no Uber, estão arrumando uma casa, estão dando uma geral, estão na academia, estão fazendo alguma coisa, entendeu? Enquanto tá me ouvindo. Talvez agora tenha voltado a atenção, aí você fica pensando numa coisa enquanto tá me ouvindo também, vira uma maçaroca. Mais uma vez, não é uma crítica, mas é essa sociedade que muitos de nós... E aí, o que são essas pessoas que eu estou dizendo aqui? Pessoas que vivem em grandes cidades, grandes polos, têm que trabalhar, estudar, fazer várias atividades, acesso à internet contínuo. Então, tudo isso facilita a dispersão da mente. Você não focalizar no agora, você querer muito o futuro, que ele chama de excesso de futuro ou excesso de passado. Melancolia, quando você vive no passado. Excesso de tristeza, no passado era melhor. E ansiedade por sempre estar esperando alguma coisa nova no futuro. Tem que ter uma coisa nova, uma coisa na frente, olhando para frente e não vive o presente. Quando você deixa de viver o presente, você começa a gerar adoecimento. E isso é grave. Então por isso que é importante a leitura desse livro. É um livro que constantemente você vai lendo. Você sempre vai lendo esse livro, sempre vai lendo esse livro. Ele vai ajudar você a ter uma visão mais clara. Inclusive eu tenho ele somente em Kindle, até comprar ele em formato físico, que eu acho que é um livro que vale a pena. Porque, como eu disse, você sempre vai fazendo essa consulta dele constantemente. Esse livro foi tratado no Piscinecast 46. Então você que... professor, eu quero dar uma olhada, escutar primeiro. Piscinecast 46. Eu falo do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Certo? Então esse foi o nosso segundo livro. Terceiro livro... Tô indo rápido, né? Terceiro livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Usar o Cérebro, do Facundo Manes. Facundo Manes é neurocientista argentino e ele tem um livro bem didático, bem gostosinho de ler sobre o cérebro. Eu quis incluir esse livro em 2023 porque... Primeiro, se você reparar a lista como que eu estou montando. Primeiro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para você se organizar. Poder do agora para você ter foco no presente. E usar o cérebro para ajudar você a otimizar a sua mente, o seu cérebro, para obter aquilo que você deseja. Então o livro ele vai tratando de vários mitos, vários pontos e como ter um cérebro melhor para você usar no seu dia a dia. É um livro um pouco mais teórico, mas você pode extrair dele lições práticas. Como no Piscinecast eu tratei de uma forma mais prática com ele. E é um livro para ajudar você a se perceber biologicamente. A gente sempre fala aqui sobre você se perceber como um ser, né? Um ser além de você biologicamente, você é um ser espiritual, você é um ser pleno, de você ter um acesso à sua mente, ter um acesso a meditar para você ter consciência de si mesmo. Mas é importante você também ter consciência biológica. Como que o seu corpo reage? Entendeu? Como que o seu cérebro funciona? Para você poder otimizar, para você entender alguns aspectos. Inclusive ele fala lá de sono, alimentação, que são elementos fundamentais e muitas pessoas negligenciam. O cara deixa de se alimentar direito. O cara deixa de dormir direito. Ele acha que isso não vale a pena. Vai passando a idade. Vai ficando mais velho, acha que tem a mesma idade de quando era mais novo. Comete erros. Não entende, por exemplo, por que num dia ele não está sendo produtivo. Ele acha que a culpa é dele, mas às vezes é um processo biológico, químico do cérebro dele que está entrando em funcionamento. Por quê? Porque eu não dormiu direito, se alimentou mal, aconteceu alguma coisa. O ambiente que pode estar provocando algo. Né? Porque um ambiente, por exemplo, eu estou agora aqui num ambiente climatizado. Se eu tivesse, por exemplo, com muito calor ou muito frio, isso poderia ser um gatilho para eu começar a me incomodar. Ou fazer o Piscinecast mal, começar a não lembrar das coisas. Tem Piscinecast que eu gravo aqui com vocês. Vocês já repararam, assim, parece que a minha memória esqueceu algumas coisas. Por que isso? Geralmente são nos dias que eu tô mais estressado para fazer algumas coisas aqui em casa, que aí eu tenho que gravar na correria, não me alimentei corretamente, às vezes eu dormi mal no dia anterior. Então esses elementos que você tem que ficar atento. Então veja só, você vai fazer uma prova, por exemplo. Tem que fazer uma prova. Muitas pessoas negligenciam alimentação e sono básico. Entendeu? Básico. Esses tempos acompanhando uma aluna,
A gente tava conversando sobre isso. Eu falei, olha, fulano, você tá fazendo os exercícios aqui? Acompanhando os estudos dela, né? Ela fazia os exercícios na parte da tarde. Eu falei, esses exercícios você faz quanto tempo depois de almoçar? Ah, professor, eu faço 30 minutos, eu termino de almoçar e faço. Eu falo, você não fica com sono? O que você sente? A gente começou a observar o aspecto biológico. Aí no dia da prova dela, ela percebeu que ela precisava se alimentar primeiro para que na hora da prova ela não tivesse algum problema que fizesse ela perder o desempenho dela. Ou ficar muito fraca, ou perder a atenção, ou começar a sentir fome e aquilo tirar a concentração dela. Então, você vê pequenas coisas que nós deixamos de lado e que vale a pena você observar. E que nesse livro do Facundo Manes, neurocientista argentino, mas nós temos livros que eu já tratei aqui, por exemplo, da Susana Herculano Rosel, grande neurocientista brasileira que nós temos também, outros neurocientistas que nós temos, que vale a pena acompanhar, mas estou indicando esse aqui do Facundo Manes. Tratamos deste livro no Psinecast 73. O Psinecast 73 foi sobre o livro Usar o Cérebro do Facundo Manes. Vale a pena você ouvir depois. Quarto livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Eu gosto desse livro, tá? Eu sei que muitas pessoas agora, assim... Eu não sabia disso antes, mas muitas pessoas têm um certo receio com o Jordan Peterson pelos seus posicionamentos políticos, mas o livro vale a pena. Tá? O livro vale a pena. Vai muito para a ideologia daquilo que ele acredita. Isso é importante deixar claro. Tá? Então, por exemplo, de uma ideologia mais voltada para você ter que assumir suas responsabilidades, você tem que entender que você tem uma característica biológica, ele fala disso no livro. Então é importante você ler esse livro já com essa consciência. Né? Assim como, olha, veja só, assim como no ano passado, ano retrasado, eu trabalhei A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que tem um posicionamento político oposto do Jordan Peterson. Oposto. Entendeu? Totalmente oposto. Mas eu acredito que dá para você extrair, se você for um bom leitor, e é importante você ser um bom leitor nesse caso, você consegue extrair boas informações de um livro como esse. Tanto do Byung-Chul Han quanto do Jordan Peterson. Porque são bons escritores. São bons escritores. E eu acho que vale a pena a leitura do 12 Regras para a Vida. Qual que é a ideia desse livro, caso você ainda não tenha lido? Jordan Peterson, psicólogo canadense, a ideia dele ele criou regras para a vida que ele considera fundamentais para que você tenha uma boa vida, para que você não viva estressado, para que você concretize os seus objetivos. E ele vai trabalhar com essas regras a partir do seu próprio estudo. Ele tem uma teoria dele, uma teoria psicológica. E a partir dessa teoria psicológica e do que ele tem como experiência de psicólogo, clinicano, etc., ele vai determinar regras que são fundamentais para que você aprenda a viver. Essas regras ele detalha com vários exemplos, com muita explicação, então fica muito claro. É uma leitura muito boa, ele escreve muito bem. A tradução foi muito bem feita também. Eu não li esse livro em inglês, mas eu acredito que deve ter sido bem traduzido, porque assim, eu achei bom. Tá, eu gostei. Lembrando que eu não sou especialista em tradução nem em língua inglesa. Então, se alguém está escutando agora e fala, onde já se viu, professor? A tradução ficou horrível. Eu falo, olha, me desculpe, não sou especialista. Para mim ficou bom. Para mim ficou muito bom. E aí, nesse livro, você vai começando a extrair... Você vai lendo e vai repensando a sua vida. Acho que esse é um aspecto importante. Você vai lendo e vai repensando a sua vida. Tudo aquilo que você faz e todos aqueles caminhos que você escolhe. Esse livro, ele serve quase como um processo terapêutico. Quase, tá? Por favor, não estou falando que você vai fazer terapia com o livro antes que os psicólogos, terapeutas me matem. Eu falo, não, professor, você não pode... Não estou falando isso, por favor. Mas ele ajuda você a ter mais contato consigo mesmo, a refletir as suas decisões, aquilo que você escolhe, pela forma como ele coloca. Entendeu? Pela forma como ele coloca. Por ser um psicólogo, ele vai trabalhar muito no âmbito da mente. Entendeu? Ele vai entender você como leitor e ele vai trabalhando, vai delineando a sua escrita de uma forma que você vai começando a tomar a sua autoconsciência e vai conseguindo resolver sua vida de alguma forma. Ou no mínimo aceitar algumas coisas, que foi o processo que aconteceu comigo. Onde eu falei, cara, isso está certo.
Entendeu? Parar de criar problema na minha vida, eu vou aceitar algumas coisas que acontecem na minha vida. E pronto. Você só precisa disso, né? Você só precisa disso. Então, 12 regras para a vida. Regras para a vida, para você acabar com o caos da vida, né? Para você conseguir lidar com o caos da vida, como ele mesmo coloca, do Jordan Peterson, foi tratado no Psinecast 45. Tá? Se você quiser ouvir, Psinecast 45, mas vale a pena a leitura do livro também. Quinto livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein. Esse é um livro que eu até fiquei pensando, falei, cara, será que eu coloco esse livro? Não sei, mas eu acho que faz sentido. Primeiro porque a mente do Einstein é fantástica, não só como um físico, mas como um humanista. Apesar do livro ter alguns... Porque o livro é uma seleção de artigos do Einstein que ele escreveu. Alguns, assim, não tem muito sentido. Mas os outros, inclusive que eu tratei no Psinecast, vale a pena. Tá? Vale a pena. Recomendo sim a leitura dele. Você pode comprar em formato e-book, tá? Mas se você não quiser, o Psinecast eu trato, né, essencialmente daquilo que eu considerei principal. Assim, em termos de estudo, em termos de vida, em termos de ser um humanista, em termos de pensar no mundo em que você vive e não ser apenas uma pessoa egoísta, simplesmente egoísta. É um pensar no outro, na comunidade que você está presente. Ele viveu um período de guerras, então a visão dele sobre esse período de guerras ajuda a gente a repensar, inclusive, o momento que nós estamos vivendo. Tudo isso contribui para que você possa se modificar. Esse foi o que aconteceu comigo, sabe? Assim, me mudou um pouco. Todo livro me muda um pedacinho. Mas esse me ajudou a entender. E aqui vem até um porquê desse livro estar aqui. Einstein é um intelectual. O trabalho que eu realizo aqui, né, de certa forma, é um trabalho intelectual. Um trabalho através de pensar, de raciocinar, de falar com você. Acredito você que me ouve, de alguma forma, trabalha o seu intelecto. Tem interesse, no mínimo. Ou por uma leitura, ou por um estudo, ou você já estuda, ou você trabalha também de maneira intelectual, igual eu digo. O que é esse trabalhar intelectual, trabalhador do saber? É você que tem que ensinar alguém, você que trabalha atendendo alguém. É um trabalho mais intelectual do que de braçal, pode-se dizer. Braçal que eu digo físico, né? Então, por exemplo, alguém que dirige. É um trabalho físico, você tem que dirigir, né? Se eu ensino alguém, é um trabalho intelectual. Você entende? São coisas diferentes. E aqui eu não estou colocando juízo de valor, tá? Por favor. Antes, já vou até deixar claro, eu gosto de deixar as coisas muito transparentes. Não estou falando que um é melhor ou pior que o outro. Só estou falando que são trabalhos diferentes. E aí, se você tem esse trabalho intelectual, vale ainda mais a pena ler esse livro do Albert Einstein. Sabe? Assim, da sua responsabilidade com o mundo. Como professor, como professora, como alguém que ensina, como alguém que trabalha com a mente. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante do Albert Einstein é essa sua veia pacifista, né? Essa sua veia pacifista, humanista pacifista, num momento muito bélico do mundo, ele pensar em que as pessoas elas precisam viver em paz. Acho que isso que a gente precisa. Acho que talvez seja até mais por isso que eu trouxe esse Psinecast, tendo em vista os acontecimentos de 2022. Eu resolvi trazer esse para ter uma visão mais de paz no mundo. Pelo menos paz na sua vida. Entendeu? Paz na sua vida. Eu sei que a gente está falando de mundo e às vezes parece uma coisa muito grande pra gente que está vivendo os nossos dramas cotidianos. Mas vale a pena você pensar. Aquilo que você faz na sua comunidade tem um impacto também. Entendeu? Isso cara, isso é uma coisa que eu penso direto. E aí eu tenho que repensar muitas das minhas ações. Entendeu? Assim, são coisas que... Inclusive, um pequeno adendo aqui, dos vários que eu faço. Eu tomo muito cuidado até com as coisas que eu falo aqui com vocês. Porque assim, de uma certa maneira... Ainda que sejam... Não é uma coisa assim, meu Deus, né? Todo mundo me conhece na rua. Mas é um trabalho público. Então tudo que eu falo aqui com vocês, de uma certa maneira, alguém pode me cobrar. Entendeu? Alguém pode me cobrar. Então eu tomo muito cuidado para falar,
para não soar muito hipócrita. Eu sou muito transparente com vocês quando eu falo, olha, não tá acontecendo isso, eu tô tentando, não tá indo. E falar de pacifismo, falar de comunidade, uma coisa de que também falava bastante o Marco Aurélio nas suas meditações, de você viver na sua comunidade, é uma coisa que eu tô aprendendo ainda a conviver, a melhorar, né? A pensar na comunidade. E o que eu quero dizer em melhorar não é que eu sou um cara trouxa. Ah, não, deixo o lixo na rua, fico perturbando os meus vizinhos, atrapalho aqui todo mundo no condomínio. Não é isso. Eu vivo a minha vida, mas eu sempre fui muito focado em mim mesmo. É preciso fazer alguma coisa também fora de mim mesmo. Entendeu? Fora de mim mesmo. Ah, alguém pode falar, pelo menos se você não ajuda, pelo menos não atrapalhe. Essa é era a minha visão de vida. Eu pelo menos não atrapalho, fico na minha, não atrapalho ninguém. Mas eu acho que a gente tem que procurar ajudar. Olha a responsabilidade de falar isso. Então, e é um processo longo que eu tô aprendendo a viver, aprendendo a conviver, de procurar ajudar mais. Eu digo na minha comunidade local. Alguém pode falar, pô, professor, mas... Muito obrigado se você pensar isso. O Piscinecast de uma certa maneira me ajuda. Muito obrigado se você pensar isso, muito obrigado. Mas... principalmente a comunidade local. Quem vive ao seu entorno. As pessoas que te conhecem, que você dá bom dia todos os dias. Como que você convive com essas pessoas. Importantíssimo isso. Então, quinto livro, para você ler em 2023 e ficar mais inteligente, Albert Einstein, Como Eu Vejo o Mundo. Tratamos desse livro no Piscinecast 67. Piscinecast 67, o livro do Albert Einstein. Sexto livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Walden, do Thoreau, David Thoreau. Esse livro é um livro mais filosófico. Thoreau era um cara, assim, que ele era um cara que prezava pela sua liberdade. Ele é um cara que viveu na época colonial norte-americana. Então, o que ele fez? O Walden conta a vida dele vivendo numa cabana isolado. E como que essa cabana não é uma cabana que ele comprou, ele construiu a sua própria cabana. Então ali ele conta a rotina dele, como que ele vivia com a comunidade local, porque tinha uma cidade um pouquinho distante. Ele plantava a própria comida, caçava a própria comida, vivia só escrevendo e com poucos livros na sua cabana. E a partir disso, ele também teve várias reflexões filosóficas sobre a sua comunidade local e sobre a vida das pessoas. Ele é um autor maravilhoso, eu gosto bastante do Thoreau. Ele é um cara ácido, ele é um cara que fala as coisas. Então, assim, eu me identifico bastante com ele. Até porque, eu, de uma certa maneira, o meu trabalho é bem sozinho, né? Então, tomar cuidado com essas palavras, né? As pessoas falam, professor, você é sozinho? Sim, meu trabalho é sozinho. E aí eu pensar muito... Eu vejo muito com o Thoreau, assim, eu tento jogar muito pra mim também. Né? As coisas que eu vou pensando, que eu vou executando. E ele vai falar desde economia, de religião, de sociedade. São vários assuntos que você precisa ler. E o Thoreau, ele tá muito baseado, lógico, nos primeiros colonos na ética protestante. Né? Ele, inclusive, chega a criticar um pouco sobre isso, mas não utilizando o termo, mas aquilo que surge, né, que é a busca pelo dinheiro, que é a pedra fundamental norte-americana, utilizando muito dos seus livros baseado no Zen, que ele leu, coisas orientais, da religião, das religiões indianas, do hinduísmo, coisas que ele leu e que ele refletia sobre a vida. E aí ele vai trazer lições para você fazer você pensar. Por que eu trouxe esse livro? Eu acho que o Walden... E eu gosto de livros que provoquem as pessoas. E o Walden é esse livro provocativo. Eu acho que eu trouxe bastante livros assim que são bem simples. E o Walden é um pouco mais provocativo. Pra você repensar mesmo a sua vida. Porque ele vai falar... Ele tem uma coisa que ele fala no livro assim que eu acho fundamental. Ele fala, eu não tenho uma casa maior, uma casa grande... porque eu não posso ter a casa grande. É porque quanto mais bens e quanto maior a minha casa, mais tempo eu tenho que despender para cuidar desses bens. E eu deixo de cuidar da minha vida intelectual, eu deixo de cuidar de mim mesmo. Eu deixo de pensar, eu deixo de refletir para ficar cuidando de coisas. E é uma verdade, né? Quem tem casa, quem
né, tem a sua casinha, a sua coisinha, você tá cuidando o tempo inteiro. Quem tem a sua família, você tá cuidando o tempo inteiro. Aí você limpa uma coisa, arruma uma coisa. Eu falei pra vocês até no último Piscinecast, eu sempre tiro momentos da minha casa que eu faço coisas aqui. Então agora eu tô pintando uns negócios que tem aqui. Aí eu arrumei mais umas outras coisas ali. Pintar um pé de uma máquina que tem uns vasos nossos, trocar vaso de planta, aí arruma uma lâmpada lá, que é aquelas lâmpadas de LED, você tem que colocar lá em cima. Então essas coisas, volta e meia eu tô fazendo, e depende de tempo. É que eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que pra mim é quase terapêutico, porque eu vou refletindo sobre a minha vida. O Torro não achava isso, né? Mas serve uma crítica ao acúmulo, né? Um acúmulo de bens, um acúmulo de bens materiais. E muitas vezes quando nós colocamos toda a nossa energia nos bens materiais e deixamos de colocá-la nas pessoas de fato. É uma crítica, de uma certa forma. É uma coisa que muitas pessoas evitam até de pensar, né? Ele coloca no livro. Você vê um livro, vamos dizer... Não vou nem falar em datas aqui para não cometer um erro, mas é um livro bem antigo, tá? Um livro bem antigo com lições bem atuais. Tratamos desse livro no Piscinecast 48. Piscinecast 48 nós tratamos do Walden, do David Thoreau, tá bom? O nosso 7º livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Esse é realmente para ficar inteligente em 2023. É o Mindware, do Richard Nisbett. Esse livro Mindware, a proposta dele é ensinar você a pensar. Essa é a proposta dele. Esse livro é diferente de um que eu comprei, eu ainda não comecei a ler ele, mas eu estava dando uma folheada, que o nome do livro que eu tenho aqui é chamado Pensamento Crítico. Raciocínio crítico, pensamento crítico, uma coisa assim, como pensar criticamente. Eu tenho esse livro, eu vou trazer depois no Piscinecast. Ele é um livro muito teórico. Esse livro aqui ele exige bastante, tá? Não é para qualquer um esse livro. Por quê? Porque ele vai tratar... A ideia do Richard Nisbett é que para que você pense com clareza, você tem que usar o pensamento estatístico. Já começa por aí. Então, assim, eu não posso, por exemplo, falar... de ser um exemplo que tem no livro, né? Um dos vários exemplos que tem no livro dentro desse sentido. Eu não posso falar, por exemplo... no Brasil o ensino é ruim. No Brasil o ensino é ruim. De acordo com o Richard Nisbett, para você fazer uma afirmação dessa, você tem que ter comprovação. E como que você comprova? Estatisticamente. Então você vai pegar todas as escolas e vai falar qual que é o nível aceito pelo CDE ou por algum órgão regulador de um ensino bom. A nota no mínimo tem que ser 6. Aí pega lá todas as escolas do Brasil. Aí ele fala, olha, 70% das escolas do Brasil obtiveram uma média 6 ou maior. Então você não pode falar que o ensino do Brasil é ruim. Por quê? Porque mais da metade das escolas obtiveram 6 ou mais. Então você pode falar, olha, o ensino no Brasil é X ou Y. Então ele é muito acadêmico na sua maneira de lidar com as informações. É você lidar com um mundo prático utilizando dados. Dados coletáveis. A proposta dele é que você consiga fazer isso no seu dia a dia. Eu acho difícil, entendeu? Mas eu trouxe esse livro para quem quer se aprofundar mesmo. Entendeu? Para quem quer ter esse pensamento, pelo menos analisar mais criticamente as informações que recebe. Por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos anos uma onda de fake news. Então, esse livro do Richard Nisbett, eu acredito que serve como uma forma de você observar isso com mais criticidade. Para você perceber que aquilo que você considera verdade não é uma verdade. Precisa ter muito... Você tem que ter, assim, principalmente se você não é capaz de mudar, né, você tem que ter muita coragem para poder ler esse livro e aceitar que algumas coisas precisam ser mudadas, inclusive a maneira como você pensa. Como eu sou um cara envolvido com o conhecimento acadêmico, eu gosto de livros assim. Apesar de que eu acho que em determinado momento do livro, a escrita ela se torna densa. É muito densa. Ele fala de números, aí. Para mim, por mais que eu acredito que eu tenha um pensamento lógico até legal, não é a minha área totalmente, mas eu até acho legal,
Até eu senti cansativo. Talvez para quem é bem mais lógico matemático, quem lida com números, ou quem tem um pensamento mais voltado assim para essa área, talvez consiga levar bem. Vale a pena a leitura. No Psinecast, eu deixei ele bem mais palatável. Deixei ele bem mais simples. Tá no Psinecast 47. Psinecast 47, Mindware. Mas vale a pena você ler sim esse livro, tá? Vale a pena você pula, assim. Às vezes, pessoal, a gente indica os livros, o pessoal acha que tem que ler o livro inteiro. Cara, você pode pular. Você fala, cara, eu pulei algumas partes do livro. Lógico, você não vai falar depois que você leu o livro inteiro. Você fala, não, eu li partes do livro, as partes que me interessavam. Já é a leitura, entendeu? Você pode pular algumas partes e falar que não vale a pena. Caso fique muito denso, né, pra você. Serve até como um treino, sabe, para uma leitura mais estatística. Assim, é difícil falar estatística porque eu acho que ele não escreve tão bem também, mas tá aqui a indicação, tá? A indicação. Já, se você quiser ler esse livro, a proposta é boa, mas já vá preparando a sua forma de ler. Mas e também tem aquilo que eu acabei de dizer. Pode ser uma percepção minha. Alguém pode olhar agora esse Psinecast e falar, nossa, eu adorei o livro, professor, pra mim ele escreveu super claro. Beleza, é sua percepção. Tá? Na minha percepção, eu acho que em alguns momentos o livro fica cansativo. Certo? Beleza, então vamos para o nosso 8º livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Como superar seus limites internos, do Steven Pressfield. Essa é a tradução que veio para cá depois que foram produzidos aqueles vídeos da Lucilena Galvão sobre esse livro. O título original dele é A Arte da Guerra, do Stephen Pressfield, que eu até acho melhor o título A Arte da Guerra do que Como Superar Seus Limites Internos. Tá? Eu acho que A Arte da Guerra Não, A Arte da Guerra não, desculpe. A Guerra da Arte. Estou confundindo com o livro do Sun Tzu, né? A Guerra da Arte. A Guerra da Arte. Que é essa guerra interna que você tem que travar consigo mesmo. Por isso que eu acho que o título original é melhor. A Guerra da Arte. Mas você vai encontrar provavelmente Como Superar Seus Limites Internos, ou senão você procura a Guerra da Arte. Esse livro, tanto assim, eu descobri ele pela palestra da Lucilena, mas quando eu li ele é fundamental. É uma leitura para sempre. Sabe, pra sempre. Eu tenho ele no meu Kindle, é uma coisa que eu sempre tô lendo ele. Sempre que eu vejo que eu tô procrastinando, enrolando demais, eu pego ele pra ler, pra trazer alguns elementos de volta à minha mentalidade. Ele é um cara que escreve muito bem, principalmente esses livros de desenvolvimento pessoal que ele começou a tratar. E são livros que são muito voltados também para o desenvolvimento artístico da pessoa. Professores, profissionais liberais, o que eu quero dizer? Advogados, médicos, assim, ou qualquer pessoa, mas principalmente para quem tem que produzir uma obra intelectual, obra artística. Assim, é um livro fantástico, sabe, para te ajudar a ter essa visão. Porque de uma certa maneira ali, a Guerra da Arte, ele vai tratar do escritor iniciante. Só que ele escreveu tão bem que serve para qualquer coisa. Entendeu? Desde o cara que vai malhar na academia ao cara que tem que trabalhar com outra coisa, sei lá, num foguete da NASA, até o escritor iniciante. São elementos fundamentais para você tratar. E como ele escreve muito bem, as metáforas, os exemplos são muito bons. Então é um livro para você sempre consultar. Não importa se você já viu o vídeo da Lucilena, se você já viu o Psinecast 42, que eu falo desse livro. Cara, mesmo você lendo ele, você ainda vai pegar ele e vai falar, caramba, olha, isso aqui ainda tá muito... ainda é muito fresco e ainda faz muito sentido e ainda é uma coisa que te provoca. Então, vale a pena esse livro, Como Superar Seus Limites Internos, ou A Guerra da Arte. Só para dar uma breve visão, ele vai tratar principalmente do que ele chama de resistência. Ele não chama de procrastinação, isso que eu achei legal, sabe? Ele tangibilizou mais. Porque a gente às vezes fala procrastinação é uma palavra tão abstrata, né? Ou ficar enrolando. Não, ele falou resistência. É uma resistência que você tem em iniciar algo. E você tem que você tem que quebrar esta resistência. E ele é muito pragmático quando ele dá os exemplos dele. Inclusive os exemplos pessoais. Quebrar essa resistência.
E ele é muito realista quando diz, por exemplo, que essa resistência ela vai sempre estar ali. E você vai ter que quebrar essa resistência. E aí ele vai dando os exemplos de como que você pode quebrar essa resistência na sua vida e começar a executar aquilo que você quer executar. Tá? Vale a pena, lembrando mais uma vez, Psinecast 42, Como Superar Seus Limites Internos, do Steven Pressfield. 9º livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Foco, do Daniel Goleman. Eu achei que já tinha até trazido esse livro nas listas, mas Foco é um livro bom por quê? Porque o Daniel Goleman ficou conhecido nos seus livros de inteligência emocional por ser um autor que trabalha com conceitos muito científicos, neurocientíficos. Então, diferente do Poder do Agora, onde ele tem uma visão de foco e vivenciar no presente de uma maneira mais espiritualista, filosófica, Foco vai trazer as bases neurocientíficas do foco. Entendeu? E aí eu gostei muito do que ele coloca, que é o foco triplo. Eu gosto muito daquele conceito dele. Foco em si mesmo, foco no agora e foco no ambiente. Então, assim, esse foco triplo, que depois ele acabou... Eu não sei se isso aqui é uma coisa que eu não entendi, porque eu não comprei o livro. Tem um outro livro dele que chama Foco Triplo. Eu não sei se é o mesmo desse aqui, tá? Eu não sei se é diferente. Então, você fica a seu critério caso você veja esse livro aí, Foco Triplo. Mas ele trata nesse livro Foco desse foco triplo também. Ele fala... Lembrando, o Daniel Goleman é um autor muito teórico, tá? Ele não é muito prático, não. Assim, são poucos exemplos práticos. E teve uma época nessa literatura de desenvolvimento pessoal que o pessoal tava muito teórico, assim, muitos exemplos, uma coisa assim que não agregava tanto. Tanto que aquele livro, Poder do Hábito, eu acho um livro que envelheceu mal, assim. Eu acho que existem outros livros de hábito melhor que ele. Como eu indiquei na última lista, que é o Micro Hábitos do B.J. Fogg, que nós temos Psinecast também. Um livro muito mais prático quando se trata de hábitos. Até o Hábitos Atômicos que eu li, que eu trarei no Psinecast, é muito mais prático. Né? Tudo que tem ali no Daniel Goleman é fundamental, só que você vai ter que aprender a transcrever. Você vai ler o livro e aplicar. Tá? Aplicar na sua vida. Por que eu indiquei ele? Porque ele é um dos poucos que trata desse assunto do foco triplo e que você precisa usar no seu dia a dia. Foco em você mesmo, foco no agora, foco no seu ambiente. Entendeu? Focalizar onde você está. E ter consciência que você é esse todo. Entendeu? Você é um ser que está presente em uma sociedade. Você não pode negligenciar a sociedade, assim como você não pode negligenciar a si mesmo quando se trata de ter foco. Você tem que ter uma coisa que ele fala, um dos exemplos eu acho muito legal. Ele usa um dos exemplos de povos nativos de ilhas, de algumas ilhas. Esses povos nativos, eu vou me lembrar o nome dos povos, então para não cometer nenhum erro não vou nem falar. Então um desses povos nativos, o que ele falou? O que esses povos fizeram quando houve aquele tsunami? Muitos deles saíram das ilhas muito antes de ter o tsunami. Aí foi feita uma pesquisa para descobrir por que eles não morreram. Porque, cara, detonou quase tudo. Lembra daquele tsunami que teve? Detonou quase tudo lá, algumas cidades inteiras. Por quê? Porque eles tinham um foco no ambiente tão grande que eles viviam, que quando eles observaram determinadas movimentações de pássaros e coisas, eles já sabiam o que ia acontecer. Olha que aprendizado milenário, né, cara? Essas coisas que a gente perde. E eles perceberam aquilo, eles saíram das ilhas, foram para alto mar, pegaram seus barcos, saíram, porque eles já sabiam que ia acontecer alguma coisa. E eles já se dispersaram. E isso é o tipo de foco ambiental importante. Foco no outro também. Você tem que focalizar em você, no outro e no ambiente. Focalizar no outro para que você aprenda a tomar suas ações. Os exemplos deles são muito bons. Escreve muito bem. O Daniel Goleman escreve muito bem, jornalista, né? Então a escrita dele é bem fluida. A tradução está bem feita. Eu gostei, achei bacana. Não li em inglês, mas eu acho que... O que eu considero uma tradução ruim, tá? Antes que alguém fale, pô, você está falando tradução, mas não leu em inglês. Eu considero uma tradução ruim, eu acho que quando o livro fica ruim para você ler em português.
Você falou, cara, essas coisas não tem sentido. Você quer ter um exemplo de tradução ruim? São alguns livros que você vê no Kindle. De umas editoras assim, que as pessoas pegam livros e traduzem naqueles tradutores e colocam pra vender lá pra ganhar dinheiro. Então às vezes você pega um livro daquele e você fala, cara, tá totalmente incompreensível isso aqui, eu não tô entendendo. Então palavra jogada, coisa que você não entende. Tem pessoas que são nesse nível. Então o livro tá bem feito. Tá? Esse livro Foco do Daniel Goleman está bem feito, vale a pena. Tratei dele no Psinecast 39. Se você quiser, ouça o Psinecast 39 e depois compre o livro Foco do Daniel Goleman. E o nosso 10º e último livro para você ler e ficar mais inteligente em 2023. Efeito Composto do Darren Hardy. Esse livro, eu fiz ele com muitas ressalvas, assim, pensei nele. Por quê? Porque ele é um livro que já entra naquela época do autoajuda, de autoajuda marqueteira, sabe? Assim, que é uma autoajuda... O que eu quero dizer com autoajuda marqueteira? Numa época, as pessoas escreviam livros de verdade, de desenvolvimento pessoal, pensando em elementos básicos, pensando em ensinar. Começou a vir uma leva de livros de desenvolvimento pessoal marqueteiro. O cara faz o livro para vender o curso, para vender palestra, para vender coisa. Então ele fica o tempo inteiro mais vendendo coisa do que ensinando, entendeu? Esse cara tá meio que misturado as duas coisas nele. Mas é um conhecimento importante. Isso que o Darren Hardy fala de efeito composto é um aprendizado que ele mesmo fala no livro, mas que eu já tinha ouvido antes, que é o Jim Rohn. O Jim Rohn fala bastante disso. Do efeito composto que você tem. Pequenas ações geram resultados grandes a longo prazo. Tanto financeiramente, materialmente, espiritualmente, diariamente. E ele trata disso. E ele é muito prático quando ele fala disso. E aí, eu acho que vale a pena a leitura. Por quê? Porque nós estamos no começo do ano. É uma visão que você tem que ter da sua vida de longo prazo. De algo a ser trabalhado diariamente, pouco a pouco você vai construindo uma boa base. Essa boa base vai preparar você para ter os resultados que você deseja. Então vale a pena sim a leitura desse livro. Darren Hardy, ele não é um cara que escreve sobre desenvolvimento pessoal. Eu acho que ele está envolvido com aquele site success.com, né? Sucesso.com, success.com, em inglês. E aí... ele pega muito dos ensinamentos do próprio... falei aqui, o Siri quis falar comigo. Ele pega muito dos ensinamentos do Jim Rohn e ele vai trazer esses ensinamentos de uma maneira muito prática. Isso é bom, tá? Ele é bem... tem os exemplos dele, lógico, tem um marketing dele lá, mas também tem os exemplos bem legais que ele aplica no seu dia a dia. Aplicáveis para você que está lendo. Um livro simples, tranquilo para fazer leitura, não vai ser... dá para ler no Kindle. São poucos aqui que eu indiquei que precisa ter o livro físico, né? Esse dá pra você ler no Kindle, tem pra comprar, não é caro também. O ponto desses livros é isso, né? Às vezes eles ficam baratos aí, então não sai caro você comprar esse livro. E eu indico a leitura dele. Tratei desse tema, caso você queira ouvir, Psinecast 35. Psinecast 35 eu falei do efeito composto do Darren Hardy. Beleza? Esses são os nossos 10 livros para você ler e ficar mais inteligente. De todos esses 10 livros, olha, o que eu indicaria para você comprar como livro físico? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e O Poder do Agora. Vale a pena você comprar, ter ele em formato físico e em formato digital para você consultar. Eu faço isso porque é mais rápido para eu ter, né? Mas são livros que vale a pena você ter na sua biblioteca, caso você queira montar uma. Os outros todos eu indico como complemento. Se você quiser, pode entrar na meta de ler um livro por mês, entendeu? Dando aí uns 2 meses de desafogo para você aí, caso aconteça algum problema. Coloca como meta, ler 10 livros. Eu dei o meu exemplo, mas se você quiser, pode mudar a lista, pode pôr outro livro que você quer ler. O importante é você entrar nesse processo. Aproveitando que nós estamos em janeiro, você entrar nesse processo de definir suas leituras. Inclusive, né, agora já antes de encerrar, só falar para você o seguinte: eu já estou preparando a minha lista de livros que eu vou tratar no Psinecast desse ano. Inclusive, acho que o próximo Psinecast já entramos com a programação normal, já com os livros, tratando de cada tema, cada livro. E eu já tratei disso, já tenho a minha lista de livros aqui que eu quero ler, porque isso ajuda bastante. Certo?
Gostou desse episódio? Já clique em gostei se você está no YouTube, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Você que acompanha no Apple, Google, o Spotify, já lembra já de compartilhar. Aproveita que está aqui, manda lá no grupo da família, grupo da faculdade, o pessoal gosta, hein? Grupo de leitura, manda lá, fala, olha, fulano, Psinecast, acompanha aí, conhece. Outra coisa, eu estou usando o Instagram, às vezes você está ouvindo, agora você pode tirar um print da sua tela, tira o print, manda lá, professor Piscine, acabei de ouvir, marca lá, @leandro.piscine, você me marca. Beleza, já compartilho lá no meu também, isso ajuda bastante, tá? As pessoas que você tem na sua rede social podem conhecer o trabalho também. E eu agradeço muito quando você faz isso. E Spotify e Apple Podcast, lembra de dar 5 estrelas. Aproveita, se você está me ouvindo aí num desses aplicativos, já vai rapidinho ali, não precisa nem pausar. Só vai ali 5 estrelas, deixa um comentário no Apple, no Spotify não tem, só pôr a estrela mesmo. Já ajuda. E lembrando que o Psinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. Você que está estudando para prova, concurso ou faculdade, quer aprender a estudar do jeito certo para ter o resultado que você deseja? Então é muito simples, eu vou ajudar você. Acesse método5.com. 5 o número, método5.com. Acesse, você vai descobrir como eu vou ajudar você este ano. Espero que você tenha gostado desse episódio. Nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.